que é a nossa primeira obra, restaurar o meu ateliê. Isso em 97. 98 a gente faz a exposição chamada Primícias, lá no Palácio Negro. E aí isso foi um pulo para que a gente começasse a fazer, a preocupação era a capacitação. Como é que a gente vai restaurar obras de arte, ou depois agora que a gente já faz os elementos artísticos integrados à arquitetura, eu não sou arquiteto, mas eu trabalho com arquitetura, então é capacitação. Tem jeito. Nós chamamos especialista para vir aqui, e aí é trocar figurinha, ver o que a gente pode fazer dentro das possibilidades financeiras e de tempo, né? Porque quem vem da consultoria sempre tem um tempo. Então a gente tem que se virar para ver como é que a gente pode aprender o máximo possível e atender a necessidade dos acertos. A Secretaria de Cultura tem os, eu acho que ainda tem 9 museus, e alguns andares estão fechados. Por exemplo, Casa Eduardo Ribeiro está fechado, mas isso não quer dizer que, se o ambiente está fechado, nós não estejamos trabalhando, nós estamos trabalhando. Por quê? Porque a gente tem que ir lá para ver, porque tem acervo lá dentro, entendeu? Então tem acervo lá dentro, a gente tem que ir lá para dar uma olhada para ver como é que está a situação, né? E os prédios, a maioria, esse é o grande problema, é um pouco uma crítica minha, é que o acervo sempre tem que se adaptar ao prédio, e não construir um prédio para o acervo. O ideal é construir um prédio para o acervo, né? Mas, como a gente também restaura os prédios antigos, então a gente aproveita para botar o acervo lá dentro. Só que o acervo também tem que se adaptar àquele prédio, né, que está ao longo do tempo doente, né? Então a gente faz o restauro, mas com o tempo também os problemas começam a aparecer. Aí nós temos muito problema nos prédios de infiltração, com as chuvas, as nossas chuvas torrenciais, assim. Então a gente tem que estar de olho para ver, principalmente a parte de papel. A biblioteca pública para nós é um complicador assim imenso. Você não tem ideia a dor de cabeça que é a biblioteca pública. E nós restauramos em 2007, acho que foi 2007, que nós entregamos a biblioteca pública. Mas assim, aí tem essa questão toda de a gente estar no prédio, eu vou apresentar para vocês o Naim, que é o meu braço direito, que está aqui atrás. Ele é que me dá o suporte sempre, então eu estou sempre com ele, porque é o olhar de outra pessoa. Eu gosto só de não ter o meu olhar, eu gosto de ter o olhar de outra pessoa. E às vezes me dá uma solução que até então eu não tinha percebido. Então é bom, por isso que eu digo, eu sempre aprendo também com os outros, com vocês. Que às vezes a área, aparentemente, né, não é da área, mas às vezes tem uma solução tão mais simples. Porque às vezes você está tão bitolado numa coisa que você acaba não percebendo essa gama, né, de outras soluções, entendeu? Lógico que na nossa área, uma área técnica, a gente tem que ter, né, o embasamento técnico, saber como tratar os acervos, seja ele papel, escultura. A escultura é uma variedade imensa, né? Nós temos escultura que trabalhamos com madeira, metal, gesso, pedra, esse universo todo. Então, isso tudo a gente tem que conhecer para saber exatamente o tratamento diferenciado. Tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos aí, acho que uns 9 espaços da secretaria, alguns fechados, como a Casa Eduardo Ribeiro, a gente está sempre indo lá, e todos eles são acervos diferenciados. É o samba do produtor que eu chamo, entendeu? Um dos mais complicados que eu acho para mim, além do papel, que não é a minha especialidade. A minha especialidade é a pintura, pintura de cavalete. Mas eu também faço pintura mural, entendeu? Então, para mim é mais light, vamos dizer assim, né? Mas quando chega o papel, para mim é muito complicado. Porque o papel, você errou. Não tem volta. Entendeu? Se tu der um banho no papel e aí tu tiver o controle, já foi, já era. Dela não, se eu tiver algum problema, eu posso reverter esse problema. Tá? Então é menos complicado. Só que também nós temos um museu chamado Museu do Douro do Norte. Acho que alguns de vocês conhecem, que tem uma arte cromária terrível.
cestaria, plumária. Isso a gente está tentando trazer consultoria, especialistas que tratem exatamente da parte etnográfica. E aí vai auxiliar muito em relação a algo que a gente fica patinando ainda. Eu fico muito medo. Todo medo é melhor assim, não mexe, deixa lá, aguarda um especialista que venha para nos ajudar. Então vamos lá. Bom, eu vou dar mais ou menos uma entrada aqui para vocês, que é uma fala do Marcos Granato. Esse Marcos Granato, ele é da área de museologia, e na verdade a nossa área é muito isso, são as diretrizes. Ele é do Museu da Astronomia e Ciências da Física do Rio de Janeiro. Então ele fala exatamente isso. As coleções patrimoniais são a base sobre a qual os museus constroem e reforçam seu papel social e identidade cultural. Permitem redescobrir os povos, as migrações, os movimentos e as ideias que criaram e deram forma às sociedades e às civilizações. Registram e preservam as criações estéticas e científicas e fornecem bases para novos desenvolvimentos. Inspira o sentimento de pertencimento, que é isso, na verdade, é isso que esse importante é o pertencimento, e compreensão mútuos entre todos os habitantes de um grupo ou país, fornecendo instrumentos para entender o passado e as transformações sociais. O desafio consiste em preservar essas coleções patrimoniais de modo a transmitir o passado, enriquecer o presente e construir o futuro. Essa é a nossa preocupação, né? Eu sempre digo isso, a gente trabalha com as referências todas do passado, os elementos do passado, mas com o momento atual, com a tecnologia atual, pensando lá adiante. Sempre que você trabalha algo no restauro, é pensando assim, hoje eu tenho a oportunidade de ver essa obra, né? E eu quero também que as gerações futuras tenham a mesma oportunidade que nós temos, tá? Então é isso. Ele é da área de museologia e é um cara muito interessante se quiser estudar lá. Por que eu falei lá em coleções? Isso aí é algo para ficar uma pulga atrás da orelha. Quando mencionando a palavra coleção, em geral também conectamos com acervo. Porque lá a gente falou em coleção, ele fala em coleção, tá? São termos correlatos. São expressões comumente utilizadas no nosso ambiente museológico. Porém, procuramos diferenciá-los quando buscamos maiores detalhes que abarcam o grupo de objetos. Segundo o dicionário Caldas Aulet, o acervo é o conjunto de bens de propriedade pública ou particular que compõe o patrimônio, enquanto que coleção implica em coesão entre os itens que compõem. Isso é algo muito falado, nós aqui falamos muito em acervo. Os italianos, os franceses e os ingleses, eles falam em coleções. Tá? Então, para ele, tudo são coleções. Nós fazemos assim, uma pouca diferença em relação a isso, porque para nós, eu estava até muito discutindo com o Antônio e outros artistas em relação a isso, né? Quando a secretaria adquire um acervo, a gente fala, é o acervo. É diferente, a gente pensa o acervo como um todo, tá? Dentro daquele, por exemplo, eu vou mostrar para vocês o acervo Maripiranga. Aí nesse acervo tem uma gama de coisas. Ou seja, mas por outro lado, ele também fazia coleções dentro desse acervo, tá? Ele não faz especificamente só. É diferente, por exemplo, do Tiago de Mello. O Tiago de Mello fazia coleções. O acervo dele foi adquirido, mas ele fazia coleções delas, basicamente. É o acervo da Secretaria de Cultura adquirido do Tiago de Mello, são delas. Então são coleções, entendeu? Até isso foi uma discussão que eu tive justamente com o Antônio, que o Antônio coloca como acervo aquilo que o artista faz. É o acervo do artista, tá? Não é a coleção do artista. A não ser que ele colecione outra coisa. Mas se ele faz, é o acervo dele. Entendeu? Então isso é algo para pensar, mas fora, isso é um termo muito usado por nós. Acervo. Tá? No Brasil se utiliza muito isso. Mas lá fora, a maioria se refere a coleções, tá? Dependendo se é só de livros, se está tudo junto, é coleção, não é acervo, tá? Mas se depois vocês pensarem, porque é bom também essa discussão e ter esse embate sobre isso.
Vamos lá. Aí são acervos pertencentes ao Estado, sob a salvaguarda da Secretaria de Cultura. Vamos lá. Bom, eu trouxe assim, de cada acervo que nós temos, que foi adquirido ao longo dos anos, eu trouxe só um objeto, vamos dizer assim. Porque, como eu coloco para vocês, olha, o Maripiranga, o acervo dele tem biblioteca, toda a biblioteca dele foi adquirida pelo Estado. Isso está lá no CCPA, tem um espaço só dele. Tá? Aí a Sacra, isso na época, ele tinha falado para a filha dele, a Marita, que foi ela que depois do falecimento dele, ela que fez toda a negociação com a secretaria. E ele deixou bem claro que ele não queria que restaurasse nada do acervo da Ayam Sacra. Então está lá, eu não toquei nada, a não ser que o secretário chegue e diga, vá lá e faça alguma coisa. Se você vê, os santos estão no estado, não tão bom, entendeu? Mas assim, está num ambiente que não está tão no estado de compromisso, de questão de... Porque a preocupação é com o xilófago, né? com os bichinhos que se alimentam da madeira. Se não tem isso, o suporte está bom, então a pintura já caiu, mas pelo menos está bem conservado. Tá? Aí peças arqueológicas, essas peças arqueológicas eu não tive acesso. Porque também tem isso, às vezes a secretaria adquire um acervo, algumas vezes nós somos chamados, outros não. Isso é um problema, né? Porque aí depois daquela história que a gente estava falando, a gente descobre as coisas depois, entendeu? Então, nesse caso do Maripiranga, eu só tive acesso, eu fui à casa dele, quando ele era vivo ainda, aí eu vi aquela Vila Anitta, que ele fez, né, em homenagem à mulher dele, que está lá na Galeria do Largo, lá em cima, que na verdade é uma cidade, né, toda em miniatura que ele fez. Aí eu tive acesso a esse material e assim, a gente fez depois uma recomposição de alguns materiais. Mas as outras peças eu não tive. Se você for lá no CCPA, está lá, o acervo Maripiranga, que é a Biblioteca Maripiranga. Tá? Tem a parte da biblioteca e tem esses elementos, né? Tem a área de arte sacra, aí tem a máquina de datilografia, tem os objetos pessoais. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, é relatório de restauração do Teatro Amazonas. Esse relatório eu estava conversando com ele, que assim, a gente está fazendo um projeto do teatro do Pano de Boca, né, que isso está rolando já há 300 anos, né, mas assim, o Teatro Amazonas, ele é tomado também pelo IFAM, ou seja, é pelo Estado e pela União. Isso é um problema porque nem sempre tem uma conversa muito, né, que caminha junto, entendeu? E aí, na época, o IFAM conseguiu uma verba para fazer o Pano de Boca. Vocês conhecem o Pano de Boca Teatro, ele é o primeiro, eu vou das águas. Então, eles conseguiram uma verba, nós tínhamos feito o projeto, veio um italiano aqui, um especialista, porque assim, a gente, por exemplo, eu sou especialista em pintura de tecido, mas não em grande dimensão. E esse especialista, ele fez o Pano de Boca do Teatro de Firenze, Florença, na Itália. Então, ele tem uma especialização em grandes dimensões. Porque também na nossa área tem isso, tem muitos especialistas já segmentados, entendeu? Aqui a gente faz de tudo, né? Aqui a gente vai para todos os lados. O que é bom, porque você tem uma noção geral, mas por outro lado, você não vai esmiuçar muito o elemento, que é importante, tá? Então, nesse caso, em 2012, veio esse especialista, o IFAM conseguiu um dinheiro em 2018, se não me engano, uma verba federal, e a gente ia fazer o Pano de Boca. Tudo certo, e aí a gente até pensou em fazer com parcerias com a universidade, para que visitem o espaço, para ver como é que é feito o restauro. Mas a coisa não aconteceu. Por vários motivos, que não foi culpa nossa, eles na verdade, eles não têm muita experiência, então a gente fica um pouco atrapalhado, receosos, né? Sem pecar, não vai dar certo, a gente não, a gente vai lá e mete a cara e vai fazer. Resultado, devolver o dinheiro. Foi uma pena. Aí o que acontece? Agora, o secretário pediu de novo.
Judete, ponto de boca, tá bom. Só que eu tenho que atualizar, não só os valores, mas é atualizar também. Por exemplo, eu fui com o Nainha essa semana para fotografar o pano de boca, o teatro, depois da ópera, porque tem isso também, o teatro, tem toda uma programação que nós, restauradores, a gente tem que se virar nos 30. Ah, não tem nada no palco, não tem isso, baixa, levanta, fotografa, é assim. É tudo meio doido, porque senão a gente não consegue fazer as coisas. Aí terminou a ópera, a gente foi lá e fotografar exatamente os danos. Aí agora tem uma goteira lá, né, que já tem um problema no pano, já tem um outro furo, tem outro rasgo, entendeu? Então eu fui atualizar todos esses danos. Bom, para esses problemas todos, eu precisava ter um relatório do pessoal que fez o restauro em 74. Porque o teatro passou por duas grandes restaurações, 74 e 90. E a gente não encontrava nada. Aí, não sei o que deu uma luz assim. Eu digo, eu vou lá no acervo do Maripiranga, porque o Maripiranga fez parte da comissão do restauro. Aí eu chego lá e descubro isso aqui, ó. Relatório de restauração de 1974. Acervo Maripiranga. E ninguém sabia. São vários relatórios que eles contam exatamente como fizeram, como é que encontraram a pintura, qual era a contaminação de cupim, entendeu? Como é que foi feita no teatro a questão da instalação dos ar-condicionado, baixa elétrica, hidráulica, tudo. Estava tudo lá. Entendeu? Ou seja, esse acervo Maripiranga é um achado. Assim. Agora, essa última vez que eu estive lá, um negócio muito interessante. Eu estou sempre fazendo descoberta, né? A bibliotecária me chamou e disse, Judete, eu recebi um relatório dos Estados Unidos de um livro, saiu uma matéria sobre uma bibliotecária americana que descobriu um livro de 1887, se não me engano. E esse livro, a capa, ela é tecido, tingida com pigmento altamente tóxico. Então esse livro ninguém pode pegar no livro. Aí ela disse, Judete, pior que tem esse livro aqui na coisa do Maripiranga. Aí o que a gente vai fazer? Nada. Nesse momento, digo, não toca no livro, a gente vai chamar um especialista. Aí vou ter que ir ao INPA, entendeu? Para chamar um biólogo, para ir lá e detectar o tipo de pigmento que é altamente tóxico, você vai ver o que a gente vai fazer. Então, assim, ninguém pode fazer nada. Mas está no livro, no acervo do Maripiranga. Entendeu? Então, acervo é um negócio que tu não vai. Mano, é um buraco negro, assim, não vai sair nunca dele. Porque se tu for dar confiança, sempre tem problemas mil. Entendeu? Nesse caso aqui do acervo do Maripiranga, eu acho assim, está muito bem montado. Ele tem a biblioteca, tem a arte sacra, tem os elementos pessoais, os objetos pessoais. Tá? Mas eu reclamei quando eu fui lá agora, porque o ar-condicionado não funciona. Aí eu digo, nossa senhora, aqui o negócio está, aquela questão da umidade, usar a umidade, a temperatura relativa. Tem condições. Tá crítico a situação. Vamos lá. Aí esse é um dos, né, dos acervos, né, que nós temos. Esse é Joaquim Marinho. O Joaquim Marinho, esse nós participamos assim efetivamente, tá? Porque na época ele ainda estava vivo. O Joaquim Marinho, não sei se vocês conheceram ou sabem, né? Ele, na verdade, ele foi, quando eu entrei na secretaria em 1996, ele era o superintendente, porque a secretaria não era a Secretaria de Cultura, era a Superintendência Cultural. Então ele era o chefe naquele período. Depois ele montou vários cinemas aqui em Manaus. Aí tinha o Grande Hotel, né, o Oscarito, ele foi um grande empresário e era também da área do rádio, né? Ele foi radialista. Então ele tinha um acervo enorme. E aí ele estava doente, a filha ofereceu para a secretaria o acervo dele. Mas assim, ofereceu casa fechada, com tudo dentro. Aí o secretário disse, não, né? Vamos ter que dar uma... Porque de repente você pode comprar coisas que a secretaria já tem. Entendeu? Coisas que também não são tão valiosas assim, né? Aí se formou uma comissão na secretaria, por exemplo, eu fiquei responsável para
arte pictórica, tá? Porque ele tinha lá de tela, ou desenhos, aí eu fiquei responsável por isso, para que seria acervo e pinacoteca. O bibliotecário lá da biblioteca pública ficou responsável pelos livros, revistas, tudo que tinha lá nessa área. E o gerente do Guizão, Museu da Imagem do Som, pela parte de vinil, VHS, CD, DVD, entendeu? Só que quando nós chegamos na casa, bom, eu não tive acesso à coleção dele, todo mundo sabe, né? A gente sabe da coleção dele, ele tinha uma coleção pornográfica. Né? Isso era até o Jô Soares, na época, né? Ele fez. Eu não tive acesso. Era livro, revista, tinha não, escultura, ele tinha esculturas de todos os tamanhos. Quando eu cheguei na casa, eu já não tive acesso a isso. Tinha algumas revistas ainda, mas aí eu fui justamente para ver essa arte pictórica e fizemos uma seleção. Né? Tinha um determinado valor, porque também tem isso. Quando você adquire um acervo, você tem que ver como é isso, a ligação com o secretário, como oferece, quanto é, né? Porque no caso ela ofereceu a casa com o carro fechado por muito tempo. Tanto. A secretária, não, eu não quero a casa, eu não quero tudo, eu quero isso, vou selecionar e eu tenho essa verba, entendeu? Então a gente tem que fazer conforme a verba também, né? E a verba foi migrando, assim, sabe? A verba, olha, só tem isso, então a gente tem que selecionar. Aí na época do Roberto era um valor, depois quando o Denilson entrou, baixou um pouco, mas tinha que adquirir o acervo, já estava comprometido, assim, já tinham feito o documento e tudo, então a gente tinha que selecionar. Aí foi, nesse caso dessa obra, ele vendeu antes para a secretaria, que é do Kahneman Bacelar, vocês conhecem o Kahneman, que é, eu chamo de o nosso Van Gogh amazônico, né? Porque ele tem essa coisa enlouquecida que eu acho que é bem interessante. Ontem a gente estava até conversando sobre essa questão do material, né? Da qualidade do material do Kahneman. A partir dessa obra foi que surgiu a necessidade de o ateliê fazer uma avaliação de obra. Que era assim, mandava o acervo, se comprava, e no caso dessa obra, quando ele ainda estava vivo, Joaquim, ele mandou a foto, abre o processo, aí manda a foto da obra. A obra estava linda. Aí quando a obra chegou no ateliê, estava bem ruim. Aí foi quando na época a secretária disse, não, agora, a partir de agora, vai ter que, quando se oferece uma obra pictórica, no caso da Pinacoteca, passa pelos curadores, né, no caso eu acho que é o Turenco, o Jander, o Sérgio, e aí no final tem que passar pelo ateliê, para a gente avaliar o estado de conservação da obra. Porque se ela estiver no estado, né, não tão bom, o valor lógico que vai baixar, entendeu? Então a partir dessa obra aí, foi que se estabeleceu que naquele momento precisava da avaliação do conservador restaurador. Qualquer obra que entra na secretaria do conservador restaurador tem que dar o laudo, dizer o estado dela. Tá? Aí sim, aí os curadores vão analisar, bom, então agora já não é mais esse valor todo, entendeu? Vamos negociar aqui, né? Tá? Então essa foi a última obra que a secretaria adquiriu, a última não, a penúltima, que se adquiriu agora voltando do Kahneman, do Totonho, para ser o pessoal dele, que também eu acho que assim, poucas pessoas têm Kahneman Bacelar em Manaus. Então são obras que têm um valor assim, inestimável. No caso dessa obra, eu acho que ele viajou um pouco no maionese na época, Cabra Costa. Ele pediu 500 mil reais. Eles tentaram, tudo bem, tá? Isso foi nos anos 90? Já faz um tempo, acho que foi em 90. Não, acho que já foi 2000. Já foi 2000. É assim, tudo bem que ele está precisando, né? Situação financeira, e esse é algo comum. Eu que lido sempre com os artistas, a nossa área é terrível, né? Os artistas ganham dinheiro lá, não ganha dinheiro não, ele faz o serviço dele, ganha lá um pouquinho, ao mesmo tempo que entra, sai, né? Aí ele fica daqui a pouco na pendura e ele bate com a secretaria. Aí às vezes ele quer, né, extrapolar. Não, aí tem que ir para real, né?
500 mil, baixou, acho que 37, eu acho, mais ou menos, né? Então é isso, é uma obra muito importante, porque realmente o Hannibal, para mim, é um dos artistas amazonenses mais conceituados da nossa área. Tá? E assim, aí foi, a arte pictórica foi para a Pinacoteca, os livros para a Biblioteca Pública, e essa gama aqui embaixo, foi para o MISAM, Museu da Imagem do Som. Então esse material está lá, adquirido do acervo de Marinho. Vamos lá. Aqui, Thiago de Mello. Thiago de Mello, aí esse que a gente chama de coleção. Tá? Acervo, Thiago de Mello. Mas assim, porque, na verdade, o Thiago, ele fez essa grande... como ele viajava muito, na verdade, eu acho que ele ganhou mais do que ele comprou obra de arte. Ele andava por aqui, né? Então, a gente tem obras da Bolívia, Chile, Peru, porque ele andava muito, né, com os amigos dele da época, que eram os governantes da época, e aí ele ganhava muita obra. Então, assim, aí nós temos, ele vendeu 2 vezes, tem dois momentos que ele vende acervo para a secretaria. Tá? Logo no início ele vendeu uma gama de muita coisa daqui da América do Sul, de artistas da América do Sul, uma artista muito interessante. Uma delas é essa obra aí. E essa obra aqui embaixo é do Bruno Jorge, que essa obra eu vim descobrir depois, o próprio Thiago, que ele teve lá no ateliê, aí ele disse, eu fui retratado quando eu tinha 40 anos. Então é o busto dele mesmo, feito do Bruno Jorge, quando ele tinha 40 anos, segundo ele. Tá? Nesse caso aqui, ele teve no ateliê lá comigo, contar comigo, porque ele queria uma cópia, ele queria botar no túmulo dele. É toda aquela história, né? Que um artista, olha, você tem que ter uma psicologia. Aí eu disse para ele, poeta, você chama poeta, você tem que pedir lá do secretário, mas aí houve um atrito, ele fez uma carta para mim, dizendo que ele queria fazer a réplica. Mas assim, você faz a réplica de algo que você já vendeu? Fique bem sintonizado nessa questão de transação de obras. Tentem se ligar com o jurídico, tá? Isso é importante. Porque senão você tem problemas depois, se você não tiver contato juridicamente. Apesar de que no Brasil você tem poucos profissionais da área jurídica que estão no nosso meio da arte, que possam negociar de uma forma justa, entendeu? Então, nesse caso, ele queria fazer uma réplica de algo que ele já tinha vendido para a secretaria. Aí nós ficamos, e aí, como é que a gente vai fazer? Se você não pode. Como é que diz o nome do Thiago? Não, o Thiago do Japeta, né? Ele frequentava direto, ele restaurava direto. Me deu um livro maravilhoso, né? Não vou reclamar, porque é com dedicatório e tudo. Mas assim, esse poeta, eu não posso, faço um documento para o secretário. Se eu não for fazer, porque eu não gosto dele, ele fez documento para mim, eu encaminhei ao secretário, o secretário encaminhou ao jurídico da secretaria, para analisar como fazer a réplica. Porque, na verdade, ele queria réplica disso aqui para botar no túmulo dele, que seria do São João Batista. Depois ele mudou de... Aí não pode, porque realmente você não pode fazer uma réplica de algo que você já vendeu para o Estado, entendeu? Só que, quando ele vendeu o acervo para a secretaria, ele incluiu uma carta. E nessa carta era um documento dizendo que ele só venderia o acervo se lá na frente ele precisasse fazer a réplica, que a secretaria permitisse. Baseado nesse documento, você vai dizer o quê? Faz a réplica. Aí o secretário manda para mim, diz, Juliette, vai ter que fazer a réplica. Terrível, né? Eu, por mim, não faria, né? Porque esse negócio de réplica. Mas tudo bem, né? Mandou juridicamente, fizeram todo lá. Aí nós tomamos um escultor, que nós temos lá, considerado curso de arte, largou o curso de arte, e ele fez a escultura do Eduardo Ribeiro, que está lá no Teatro Amazonas. Ele fez lá no ateliê, que eu pedi, que ele, quando eu quero uma escultura do Eduardo Ribeiro, porque eu sou fã do Eduardo Ribeiro, pode falar mal, mas eu gosto do Eduardo Ribeiro.
Aí eu disse, eu queria uma escultura, aí ele começou a fazer, a gente faz a pesquisa, né? Toda a pesquisa. Então ele passou um ano fazendo uma escultura no ateliê. Foi para o outro lado do rio, pegou argila, trouxe argila, fez aquela coisa toda. E você lidar com artista, eu já estou calejada, assim, mas mesmo assim, olha, é problema. Ou seja, ele fez a escultura no ateliê, aí eu ia sábado e domingo, eu tinha que molhar, que é argila. Ele fez primeiro em argila, depois ele fez o contramolde, silicone, gesso, e depois esse gesso é que a gente levou para a fundição para fazer em bronze. Então nós temos duas em bronze, uma na frente da Casa Eduardo Ribeiro e outra lá na praça, Antônio Bittencourt, Praça do Congresso. Aquela foi feita lá no ateliê. E aí a matriz nós só pintamos e colocamos lá no teatro. Então esse artista chamado Francisco, que ele é ótimo, nós chamamos para fazer a réplica. Isso aí, ele fez em gesso, depois fez em bronze, só que o Thiago queria fazer a pátina igual, que é uma pátina esverdeada, e aqui a gente não faz. Aqui no Manaus não tem quem faça a pátina. E aí ele mandou para o Rio de Janeiro, fez, tudo. Só que aconteceu um outro problema. É bom que vocês saibam disso, porque eu conto para todo mundo porque é meio complicado. É uma situação muito complicada, eu acho. O que ele fez? Ele chegou comigo e disse, eu não vou mais colocar no cemitério, porque vão roubar, não sei o que, tá bom. Depois eles querem levar para a barreirinha, porque era lá que ele ia ser enterrado, tá bom. Só que o que ele fez? Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente levou para a prefeitura, lá para o Paço, entregou para o Oscar Ramos. O Oscar Ramos chegou para mim e disse, Lete, eu não aceitei. E aí ele doou para o museu da cidade e saiu no jornal. Tiago de Mello faz doação para o museu da cidade, do seu busto original, feito no Bruno de Jorge. Está no jornal isso. E aí o Roberto me ligou, né? Lete, cadê a nossa peça? Viu, está aqui no ateliê, está lá no ateliê. O original é esse aqui. Ele mandou fazer réplica, a réplica está lá no Paço, no museu da cidade, e todo mundo acha que aquele é original, mas não é. O original é esse aqui. Saibam disso, tá? É bom saber por quê. Porque no jornal, é por isso que eu digo, quando for fazer pesquisa em jornais, cuidado, porque acho que tudo que está no jornal é o correto e não é, tá? Procure outras fontes. Então eu sempre falo tudo que acontece lá na ateliê, porque eu quero que as pessoas saibam a verdade. Independente se é do Thiago Mello ou do Thiago Mello, eu quero saber. Quero que depois saibam que a peça original ele vendeu há muito tempo para a Secretaria de Cultura, foi feita a réplica e aí ele fez o outro e o outro, tá? Aí eu cheguei lá e contei até pro responsável pelo Museu da Cidade, que é o Leonardo. Aí ele disse, vou te contar a história é essa, entendeu? Então, cuidado quando vocês verem as coisas por aí, porque assim, é o ideal que peça documento, tá? Vocês dizem, isso aqui é original, vocês têm documento, vocês têm aquisição, como é que é, entendeu? Perguntem. E quando for fazer pesquisa, vão a fundo. Mas vá assim, não é a primeira que tu achar, que tu vai achar que é original, tá? Tu vai em outros locais, pergunta das pessoas. Então, assim, tudo que acontece no ateliê, eu conto com as pessoas, eu quero que todo mundo saiba das coisas que acontecem lá dentro. Porque no dia que eu for embora, alguém vai saber exatamente da verdade, tá bom? Então é isso, vamos lá. Esse é na verdade, assim, colocou JG, mas, na verdade, é acervo família JG. Tá? O acervo JG, vocês conhecem, né? O grande empresário desse período, que foi eu diria que ele foi o grande mecenas do Silvio Santos, né? Porque, na verdade, ele financiou muita coisa naquele período em relação... Tanto é que nós temos algumas fotografias do acervo da família, do JG, mas grande parte é do Renato. O Renato, não sei se vocês conheceram, é o filho dele, que um período teve um ateliê, e esse ateliê ele fazia alguns entalhes, mobiliário também, todo nessa concepção de entalhe. Tá?
Tá? Então, tem muita coisa que a secretaria tem, que a família. Teve um período que tinha ali na casa JG, no Largo São Sebastião, aquela casa de esquina azul, nós tínhamos ali o acervo da secretaria, que era todo essa arte pictórica entalhada, o acervo da família, que estava lá dentro, e tinha um outro acervo também de outro espaço que estava na mesma casa. Agora a casa está, se esvaziou a casa, a Norma não quis mais fazer nada lá, então não tem mais absolutamente nada. Então nós temos isso, mobiliário, essa arte pictórica, que é basicamente os entalhes, que não é de uma, assim, eu faço algumas críticas a alguns artistas, porque para a nossa região é muito complicado quando você trabalha, por exemplo, eu trabalho com madeira. Só quem trabalha com madeira como é que a gente chama? Laminado. Aí você sabe muito bem que com o tempo laminado, ou seja, dá xilófago, está cheio de bichinho, e ela vai começando a desprender, entendeu? Ou seja, aí não é mais só a questão pictórica que compromete, mas toda a estrutura da madeira. E para nós que trabalhamos no restauro, a primeira coisa que você observa numa obra de arte é a questão da estrutura. A estrutura está legal, já é mais do que suficiente, tá? Então é isso. Vamos lá ver se tem alguma outra coisa. Ah, tá. Aqui o da Silva. O da Silva, acho que foi até estudado aqui pela pessoal do curso de arte. O da Silva da Selva. Esse artista, para mim, eu tinha muito carinho por ele, porque na minha concepção era um grande artista. Ele fazia esses experimentos, né, ele faria vários. Então ele trabalhava escultura, pintura, desenho, fazia projetos. Eu conheci lá na Casa do Restauro. Um dia ele chegou lá, ele queria colar uma obra no acetato. No acetato não compensava. Porque isso é um grande problema também para o artista, geralmente não tem dinheiro, aí ele pode fazer um chassi, que custa caro, chassi geralmente é cedrinho, aí mais caro ainda, e aí ele disse, não, eu quero colar essa obra aqui nessa coisa, não faço cola de sapateiro, tá? Eles adoram usar cola de sapateiro. Eu disse, não, pelo amor de Deus, não faço não. Aí ficou conversando, e eu fiquei interessada na técnica dele. Aí eu disse, eu quero conhecer seu ateliê. Aí ele disse, só se for no bar. O ateliê dele era no bar. Ou seja, ele ficava pintando as obras, subindo e descendo o rio e vendendo as obras para os turistas. E que eu achei bem maravilhoso, né? Eu não vi nenhum artista fazer esse tipo de coisa, entendeu? Bom, passou, não tive mais contato com ele, a secretaria, ele ofereceu, na época, na verdade, todo o acervo dele assim. Tudo, até cueca chegou lá no meio das coisas dele, entendeu? Era cueca, era óculos, era tudo. Ele ofereceu na época para o Roberto. Ele queria, porque ele estava no Rio de Janeiro, ele queria se mudar para Recife. Aí eu quero que a secretaria fique com tudo. Aí o Roberto mandou 2 pessoas para o Rio de Janeiro para selecionar as obras. Ele queria comprar, entendeu? Ele queria comprar as obras. E aí foram 2 pessoas, o Jander, na época, acho que foi uma dessas 2 pessoas que foi para lá, selecionaram algumas obras da Silva, e aí, mas assim, quando ele mandou, se pagou o acervo, mas quando ele mandou tudo. Bota, chapéu, tudo. Agora, é um acervo maravilhoso. Quem estudar esse cara, estuda assim, porque vai estudar um artista completo. Eu acho que alguns alunos aqui de arte tinham dado para fazer uma pesquisa sobre ele, mas muito superficial, eu achei, um trabalho muito raso. Tá? E ele tem um trabalho maravilhoso, inclusive de projeto em Maués. Ele fez alguns projetos para Maués, para fazer lá um grande laboratório, e aí eu tinha uma certa relação boa com ele. E a última vez que ele esteve no ateliê, me lembro um ano, ele estava com 83 anos. Aí eu disse para ele que eu queria fazer a gente se empolga, a gente começa a conversar, e aí a gente acaba perdendo aquele registro naquele momento. Eu disse para ele que eu queria fazer uma tomada de vídeo com a história dele, que é uma história fabulosa, entendeu? E ele foi aluno, ele frequentou o ateliê do Branco Silva.
Frank Silva, para quem não sabe, é um artista do período que mexeu até no Teatro Amazonas. Ele fez intervenção no teatro em vários locais, inclusive através do da Silva, ele me disse, eu descobri a técnica, porque ele me contou como era o tecido, como é que ele puxava o tecido, entendeu? Como é que fazia exatamente. Ele me contou que quando Getúlio Vargas esteve em Manaus, se não me engano, nos 50, 40, acho que é nos 50, se não me engano, ele fez a decoração de todo Eduardo Ribeiro, o Frank Silva, e o da Silva acompanhou esse trabalho, entendeu? Não sei se vocês já viram algumas fotos de uma torre Eiffel fake no meio do teatro do Eduardo Ribeiro, né? Feito por ele naquela época, entendeu? Então, na verdade, ele era o decorador daquele período. E o da Silva foi me contar toda essa história. Então, eu fiquei encantada com aquilo, porque para nós, de restauro, é muito importante você saber a técnica. Quando você conhece o artista, eu quero saber tudo. Agora a gente está lá no ateliê com o Antônio Mesquita. Ele vai fazer uma exposição agora, nos 70 anos dele, né? Vai fazer 70 anos, daí vai fazer uma exposição dia 23, abre no Palácio da Justiça, e dia 27 lá no Palacete, no Palacete, lá em cima, tem uma sala embaixo também. Então ele está pegando algumas peças dele e recuperando lá no ateliê. Então isso para nós, no restauro, é maravilhoso. Porque na verdade a gente sabe exatamente como é que o artista faz a obra, entendeu? Ou seja, depois se a gente tiver que pegar aquela obra, você já sabe mais ou menos o processo. Né? Por mais que você conheça a técnica, mas você conhecer o artista e conhecer a técnica dele, nós somos privilegiados, eu digo sempre, né? Porque como restaurador, eu não conhecia ainda um restaurador fora daqui que tenha contato com o artista como nós temos. Então, lá no ateliê frequenta o Otônio, frequenta o Jair Jaquimon, Sérgio Cardoso, Xander Reis, o Oscar, quando faleceu, frequentava muito. Então, para nós isso é legal, porque a gente acaba descobrindo algumas coisas, entendeu? No caso do Oscar, por exemplo, eu fui trabalhar uma obra dele, e essa obra, o tempo todo, ela não secava. E aí um dia eu chamei e disse, o que aconteceu, o que tu usaste aqui? Aí ele disse, José, o problema é que eu queria pintar, eu estava sem dinheiro, aí eu abri a gaveta, misturei as tintas lá que tinha e fiz a pintura. Isso é muito bom, entendeu? Naquele momento você quer fazer algo, você não tem dinheiro, você vai fazer o que tem ali, entendeu? Agora, para o restaurador é complicado. Se você conhece o processo, exatamente, beleza, tranquilo. Agora, o Oscar, além disso, ele era muito organizado, isso é bacana. De o artista pegar, fazer um caderninho. Então, ele fotografa o modelo, aí ele faz o desenho do modelo, e depois ele descreve exatamente qual é a tinta, qual é o tecido, qual é a madeira que ele usou no chassi. Isso para o restaurador é o máximo, né? É assim, raro o artista que faz esse tipo de coisa, entendeu? Mas a gente está sempre em busca. Quando eu estava lendo sobre alguma coisa sobre a Franja de Castro, o Franja é aquela coisa, né? Que as obras dele é uma loucura que a gente não consegue descobrir muita coisa. E a gente fez agora até o artista, esse que eu falei, agora, o Francisco, que é o nosso escultor, ele fez um busto do Bruno Bento de Menezes, lá para a Praça Deodoro Paulo, Praça da Polícia. Por quê? Porque roubaram, né? Porque na verdade estão roubando muita coisa de bronze. Tudo que é de bronze, que der para levar, leva, né? Você vê lá no Largo do Sebastião, as placas todas levaram já. Aí na praça lá, Deodoro Paulo, levaram essa peça, porque ela é pequena, só não conseguiram levar o Feira de Castro, porque na verdade o peso é terrível. Então, aí houve uma denúncia, é bom também que vocês saibam disso, assim, qualquer coisa que vocês veem pela cidade, que está em falta, que não se acanhe de bater na secretaria, faça um documento perguntando o que houve. Por que essa peça não está mais aqui? Façam isso, é obrigação de vocês, entendeu? E aí depois a gente vai atrás e saber o que houve. Então, nesse caso, essa escultura sumiu da praça
houve essa denúncia na secretaria, e aí o secretário me ligou hoje, né, de ver que houve, eu fui contar a história, porque na verdade, quando me contaram, eu fiz um registro também, fiz um documento para a nossa chefe. Eu digo, olha, aconteceu isso, houve denúncia, e qual é o procedimento, né? Porque aí você tem que ter todo o BO, aquela história toda. Aí, bom, ele me ligou, eu digo, então, o que a gente pode fazer? Reproduzir, né? Já não tem mais a peça, entendeu? Aí a gente vai justamente buscar a questão histórica, a história do Afran de Castro, né, com essa peça. Se eu não me engano, o Antônio me disse que tem uma peça aí aqui, do Bruno Bento de Menezes, que ele era ligado a folclore, uma coisa assim, que tem aqui no campus. De bronze. Tem um custo na entrada do Bruno Bento de Menezes, que é a mesma dessa aqui. É do Feira de Castro. Não, Feira de Castro. Acho que é. Não, será? Depois a gente passa lá. Porque a gente tem a Feira de Castro também lá na praça. Só que esse da praça eles não conseguiram levar porque eles fizeram em bronze, mas eles não retiraram dentro a areia. E a areia compactada ela pesa muito mais o bronze, entendeu? Porque você faz o molde contra molde, né, que é a técnica da escultura. Então eles não conseguiram levar. Essa do Bruno não, eles serraram lá a coisa, já que ela é meio chapada assim. Eles levaram. Aí eu chamei esse artista e digo, olha, vamos lá tentar fazer, entendeu? E aí ele fez, só que nós resolvemos fazer em concreto. Não vou mais fazer em bronze. Não vou. Vai roubar de novo? Entendeu? Só que assim, a gente faz em concreto imitando bronze. Que a gente faz uma pátina. Tá? Então se você olha, parece bronze. Mas o cara que for roubar, ele está lascado porque é só concreto. Entendeu? Mas é isso, infelizmente tem que ser mais ou menos, tem que lidar com a nossa realidade. Não tem segurança, né? A praça, se for na praça lá agora, não ver como é que está a situação, entendeu? Isso é uma questão que a gente fala tanto, quando a gente restaura, tem um trabalho, né? Pô, aí tem construir, tem segurança, sabe? Aí isso dá uma esgota, entendeu? Ontem eu passei lá com o Antônio e já vi as peças que nós restauramos da praça da polícia, lá o Mercúrio, a Diana, a ninfa, já está oxidando, gente. Ou seja, tem que ter uma manutenção constante, entendeu? Mas infelizmente nós não temos essa verba para, a gente fala tanto da conservação. Né? Fala no restauro, tá? O restauro tem uma verba, a gente faz o trabalho. Aí aparece, né? Porque aí um prédio maravilhoso, só que né, tem que ter a manutenção. Se não tem a manutenção, daqui a um tempo de novo, é o que acontece agora na praça da Torval, as peças todas têm que ser restauradas. Está oxidando, e é ferro. Se você vê lá o coreto, o Naim pegou, caiu uma árvore no coreto, uma área lá do coreto, caiu, o Naim foi pegar, já levou para o ateliê, também está recolhendo os carros, tem isso. Está recolhendo as coisas, para se depois aparecer a verba, a gente vai lá e faz, entendeu? Mas a questão da nossa, nós não temos muito uma política de conservação. Quando eu falo nisso, não é dos profissionais, é questão financeira, tá? É muito complicado. Você dizer para a pessoa que você tem que ter o dinheiro, sim, né, para manter o prédio, manter o telhado, manter a questão da pintura que tem ali. Eu falo sempre da questão das pinturas, por exemplo, dos prédios, lá no Palacete. Quando a gente descobriu lá aquela pintura do Palacete, a gente falou, não, vamos pintar um tom a mais, assim. A gente fala sempre tom acima, porque tons terrosos, né? Principalmente os prédios daquele período eram muitos tons terrosos. Porque vem da terra mesmo, então você utilizava as pigmentações da terra. E aí a gente sempre pensa num tom a mais, por quê? Porque o nosso sol é cruel, a gente não tem dinheiro para estar pintando todo ano. Você tem que pensar lá adiante como é que você vai manter as obras, sabe? Nesse sacrifício todo, na questão de verba. Então pensem nisso sempre quando for fazer aula, para tentar já pensar no ambiente, para ficar, sabe, toda. É complexo, entendeu? Sabe? Não é quando você vai restaurar uma obra, não é só aquilo. Você tem um universo ao redor que você tem que olhar para tudo. Como é que vai ser o amanhã? Aí o amanhã, aí muda o secretário, muda o gerente, não sei o quê. Aí as perspectivas são outras, né? Aí
você tem que ir lá conversar, entendeu? Nós que estamos há mais tempo na secretaria, eu entrei em 96 na secretaria, ou seja, eu entrei antes do Roberto, aí entrou o Roberto, saiu o Roberto, entrou o Denilson, aí tem o Apolo agora, mas assim, a gente tenta, quando entra alguém novato, é trazer para uma conversa, para agregar, né, no nosso trabalho, entendeu? Para dizer, olha gente, isso é importante, vamos fazer junto. Ainda bem que na secretaria tem muita gente ainda desse período do Naim, que aí a gente conversa, Palácio Negro, Palácio Justiça, porque todos esses ambientes, a gente trabalha em todos eles. Povos da Amazônia que tem acervo. Aí acervo lá do Maripiranga, que é livro. Por mais que eu não seja especialista no papel, eu tenho que orientar o que não fazer. Entendeu? Ontem mesmo chegou um problema. A bibliotecária chegou lá com a gente para dizer que tinha uma revista que foi para digitalização, lá, porque a digitalização nossa é no CCPA, Povos da Amazônia. E aí, quando chega lá, a moça fragmentou toda a revista, abre toda para doar. Só que para devolver, ele escuta aqui, quando a gente pega um material, se não é nosso, a gente tem que perguntar da pessoa. Olha, vou abrir, vou fazer isso. Quando eu te devolver, eu vou te devolver, tá ok? Pode ser? Não tem problema. Então, assim, essas orientações são feitas pelo ateliê de restauro. E aí, se tiver algum problema, a peça vai para o ateliê de restauro. Tá? Então, a gente orienta, por exemplo, Arquivo Teatro Amazonas. A gente está orientando o arquivo do Teatro Amazonas a fazer projeto para as plantas do teatro. Eles agora são 700 plantas. Que beleza, né? Então, aí eu estou orientando lá para dizer, não é só o restaurar, é o restaurar e depois eu tenho que ter mobiliário, eu tenho que ter o espaço e eu tenho que ter todo o equipamento para deixar esse material melhor. Eu tiraria do teatro, por exemplo, o espaço lá do arquivo, não comporta mais. Teria que ser fora do teatro, um espaço, entendeu? Próximo mesmo, tem problema. Biblioteca pública, a gente está com o projeto também das plantas. São quase 300 plantas. Estão enroladas, assim. Ninguém tem acesso a isso. Entendeu? Isso que me deixa indignada, porque eu acho que acervo é de domínio público. Vocês vão fazer pesquisa, aí tu encontra as coisas, né? Mas está lá. Aí se tu for, não tem. Só que assim, tu não podes manipular. Porque ontem eu falei para ela, vai mandar para mim uma planta que é da ponte da Cachoeira Grande, lá perto do Milênio, vai mandar para mim, porque essa planta, ela está enrolada de uma forma que eu não estou querendo nem abrir, porque senão ela se desfaz toda, entendeu? Ou seja, é um material que vocês têm, isso é de domínio público. Aí eu falei, vamos fazer projeto para fazer o respaldo das plantas, fazer o mobiliário, porque esse material eu não posso comprar apotecas normais, vamos dizer assim, porque eu tenho planta de 3 metros. Eu tenho que elaborar uma forma para que ela fique na vertical, né, para que eu não tenha isso na horizontal. Entendeu? Então tem que ter isso tudo dentro do projeto que elas estão fazendo. Então são as plantas, aí eu chamei as meninas de olha, tem que pensar no espaço, mobiliário, equipamento, para estar disponível. Quando vai na biblioteca pública lá, eu quero ver a planta tal. Lá, por exemplo, no sede do governo, 1901, Felipe Santoro, que é lá no antigo, no IEA, ia ser a sede do governo do projeto do Felipe Santoro. Essa planta tem 3 metros. Então, assim, se tu quiser ver a planta, hoje ela está enrolada. Então, tu chega na biblioteca, tu vê lá, já está lá tudo bonitinho, tu faz a tua pesquisa na bolsa, entendeu? Então, essa preocupação, já que a gente tem uma verba aí, que a gente está muito entusiasmado, porque a gente tem verba, eu acho ótimo. Quando tu pensa em dinheiro, eu já penso logo na seca. Então, aí eu estou botando o pessoal da biblioteca para fazer catalogar, o inventário, que é sempre esse negócio, né? Então, quando a gente pensa no acervo, inventariar.
primeira coisa que a gente faz, fotografa tudo. Se a gente vai na casa de alguém, fotografa do jeito que tu está olhando lá o objeto, tá? E aí depois transfere, fotografa. E aí isso vai te dar depois um embasamento para o teu relatório final, tá? Então é isso. Então na biblioteca a gente está fazendo isso, aí a gente diz, a gente deixa as obras raras. Vamos fazer para as obras raras. Entendeu? Aí os jornais, vamos fazer para os jornais. Agora sim, por etapa, porque se você põe tudo, eu já aprendi também isso, tá? Não faça projetos muito grandiosos, assim, uma verba, também depende de quando você vai direcionar. Tá? Porque eu já aprendi isso, às vezes você faz, engloba tudo, só que quem vai receber aquilo vai olhar logo o valor. Quando olha o valor, geralmente eles desistem. Então, às vezes, eu fragmento, né, dando importância para aquilo que eu estou fazendo, e aí sim, talvez a gente consiga, isso que eu estou tentando fazer na biblioteca pública, no arquivo público, no arquivo do teatro, e outros, porque a gente tem muito acervo. Então, tentar ter essas verbas para a gente ir fazendo aos poucos. A questão da digitalização para nós é um problema também sério. Entendeu? Porque toda a digitalização da Secretaria estava no CCPA, ainda está lá uma parte, você perdeu alguma coisa, mas hoje as máquinas precisam ser atualizadas, né? Você não pode mais ter jornal, por exemplo, entrando uma máquina daquela que fragmenta todo o jornal. E outra coisa, vai para lá, tem que ver o estado físico disso. Se não tiver bom, passa pelo restauro, faz a intervenção, e aí sim tu vai digitalizar. Entendeu? Se não, melhor não, deixa lá quieto. Tá? Então é assim, essa questão tudo é muito específico quando você fala de acervo, que são olhares diferentes do que você vai fazer, necessidade diferente. Tá? Bom, aí eu falei para vocês do da Silva, essa cama aí, que eu não sei nem quantos objetos, quanto material tem lá, que eu já perdi as contas. O Bernardo Ramos, eu acho que vocês conhecem, né, que na verdade é um acervo de numismática, que é, para mim, um dos mais importantes da secretaria, e aí você tem moedas, cédulas e medalhas, é um acervo para mim que não tem nem assim, não consigo estipular o valor desse acervo do Bernardo Ramos. Eu acho que vocês conhecem lá no Palacete, e que é assim, tem algumas moedas que a gente precisa fazer limpeza, mas eu vou chamar um especialista, não estou perdendo. Nem pensar. Já teve especialista aqui, nós fizemos uma oficina com o italiano, ele veio para trabalhar na oficina mental, ele passou por lá e ficou encantado. Assim, você acha que tem que ser outro momento para a gente fazer um trabalho só nas moedas. Tá? Porque aí tem coisas que quando você vai limpar, é melhor não limpar. Porque o que eu digo, nós temos rugas e as outras também têm rugas. Tá? Então essa coisa de mexer muito para ficar com cara de novo, sabe? Tá de dourado. Não é me fala. Essa história do dourado, meu amor. O pior é que ontem eu recebi uma foto de uma obra do Quatrini, porque o Quatrini é esse artista que foi pintado lá na Praça da Saudade, né? É o Enrico Quatrini. É um parceiro do De Angelis, que era do italiano. O De Angelis veio do Teatro Amazonas, a convite do Crispim Amaral. Na verdade, o Crispim foi contratado para fazer toda a ambientação do teatro, né, a questão de decoração do Teatro Amazonas. Aí o Crispim já conhecia o De Angelis, lá na Itália, convidou o De Angelis, que já tinha feito o trabalho em Belém, e para cá, só que o De Angelis ficou responsável só pelo Salão Nobre do Teatro Amazonas. Então, se você for ao Teatro Amazonas e olha o Salão Nobre, é tudo italiano. Pedro de Murano, né, a questão da machetaria, que é uma técnica italiana. Ele colocou as representações italianas muito fortes dentro do Salão Nobre. Aí o De Angelis convida o Enrico Quatrini. O Enrico Quatrini tem os bustos no Salão Nobre, tem os bustos, assim, 8 bustos. E foi feito por esse Enrico Quatrini. E o monumento da praça, São Sebastião, é Enrico Quatrini. É projeto De Angelis, mas confeccionado pelo escultor Enrico Quatrini. Aquele da leitura dos fotos? É Enrico Quatrini.
Antes ele é só um projeto. Antes ele faz o projeto, convida o quadrinho, ele é o escultor. Aí ele é quem realmente executa a obra. Aí ele fez lá a praça, esse que ele está falando agora, que ele está no Dourado, aquele monumento do Henrique Aranha era Henrique Quadrinho. Aí essa pessoa estudiosa, ela fez uma pesquisa no Brasil e descobriu que o Henrique Quattrini é um artista que tem o maior volume de obra aqui em Manaus. Ele só tem uma obra em Belém, que é um busto, não me lembro agora de quem é essa, é um papa, uma coisa assim. E aqui em Manaus ele tem 8 bustos no Teatro Amazonas, Salão Nobre, estuque. Ele tem um busto de bronze também no teatro, que está na sala de música, o Largo lá, o monumento, o Largo São Sebastião, e o da Praça da Saudade. Entendeu? Aí essa moça entrou em contato comigo, que é uma especialista na área, ela mora na Itália. Eles abriram 2 espaços para o Quattrini lá, na cidade dele, chama-se gipsotécnico. O que é? Ele fazia as peças primeiro em gesso, que era o molde, depois é que ele levava para a fundição, ele fazia lá a peça em bronze. E aí abriram lá 2 espaços para ele, uma cidade chamada Toge, em Perúdia, e entraram em contato com a gente, para a gente mandar para eles lá todos os elementos referentes ao Quattrini aqui, do que a gente tem aqui em Manaus. A gente mandou um videozinho para ficar passando no museu, então fica passando no museu lá as nossas peças que a gente tem aqui em Manaus com ele. Aí hoje ela mandou para mim uma escultura que acabou de ser restaurada lá em Perúdia, do Quattrini. Ela me perguntou, e é de Manaus? Eu digo, mano, eu nem sei, quero saber. Não é porque, na verdade, não é que eu não quero saber, é porque a gente já sabe de muita coisa também, a gente não tem que dar conta de muita coisa. E o problema lá da escultura da praça é que a praça não é tombada por nós, Estado. O tombamento ali é prefeitura e IFAM. Então, quando a prefeitura foi fazer a intervenção da escultura, deveria saber que o bem é tombado. Quando eu cheguei lá para ver a obra, porque houve toda aquela confusão, né? Que está de Dourado, então eu fui lá. E aí um rapaz disse para mim assim, mas você não achou bonito? Eu digo, olha, teu jardim está ótimo. Tudo bonitinho, arrumadinho, limpinho. Mas eu disse, essa escultura não era para você ter mexido. Já que é tombada, bem tombado, você tem que pedir permissão, né? Se é Estado, tu tem que ir lá na secretaria, dizer, olha, nós vamos fazer essa intervenção, aí a gente vai lá, acompanha e tal. No caso deles, a prefeitura fez a pintura, a prefeitura fez não, a prefeitura permitiu, né? E aí, tombado pela prefeitura e tombado pelo IFAM. Então a pessoa, quando eu cheguei lá, porque eu ouvi todo aquele estandalhaço, né? A pessoa, a artista estava lá, a pós-atenção estava lá. Aí quando ela disse, ela me conhece, eu digo, e daí, né, cara? Eu conheço, mas não quer dizer nada, né? Aí foi quando ela disse assim, quando você for trabalhar, você me convide. Ou seja, quando eu fosse fazer o restauro, eu convidava. Mas assim, a nossa responsabilidade só recai com o laudo. Porque como a imprensa estava naquela história toda, né? E ligado e tal, aí eu perguntei secretário, a gente vai lá e faz um laudo. Então a gente vai lá, ver todo o problema, né? Foi pintado. Resultado, mandaram para o IFAM tem que aplicar uma multa da prefeitura. Só que para aplicar a multa, ele tem que saber quanto vai se gastar para restaurar. E eles não sabem, porque eles não têm restauradores. Aí me ligaram, o IFAM me ligou, Judete, o que é para tirar a tinta? Eu digo, mano, não é assim não, isso aí não é casa da nota não, mano, comigo não. Tu manda o documento para o secretário, eu marco uma reunião e a gente conversa, né? Para saber o que vai ser preciso. Por exemplo, eu não quero mexer na obra lá, eu não quero. Eu disse para o secretário, eu não quero. Eu prefiro que o IFAM, eu falei para o IFAM, contrato especialista em bronze, tá? No Brasil tem, para fazer o restauro daquilo. Eu não quero fazer o restauro. Porque ela fez uma limpeza. Aí a prefeitura mandou um documento para o IFAM e o IFAM mandou para a gente, dizendo que não tinha sido restauro. Não quer dizer nada. A partir do momento que você mexe na tombada, você já tem que levar uma multa. Aí ela diz lá que ela
maçã e sal. Na verdade, assim, a obra, eu descobri depois, porque ela e o prefeito tinham ido à França. A França é outra coisa. A escola italiana é diferente da escola francesa, que é diferente da escola inglesa. Essas escolas artísticas são diferentes, de concepção artística são diferentes. Então, quando a gente vai estudar restauro, a gente tem que saber que escola que tu vai seguir para saber uma peça que tu vai pegar. Naquele caso, é uma obra em pátina. Ela é em bronze, ele fez uma pátina. O que é? Essa proteção que você dá à obra feita pelo artista. Ele não quis porque o bronze, na composição, ele tem o douramento. Mas se o artista não quiser aquele douramento, ele vai fazer uma pátina para ficar envelhecido. Tá? Então, com o tempo, ela vai envelhecer mais ainda. Você só tem que diferenciar. Por exemplo, a gente limpou lá o monumento lá da Praça São Sebastião. Olha então, eu na ilha subimos lá para limpar. Mas por quê? Porque tem pombo ali, né? Tem muito pombo. Então o excremento do pombo, ele tem uma composição muito ácida, então aquilo tu tem que retirar. Tá? Porque depois ele vai ficando esverdeado. Mas aquela pátina é uma pátina prejudicial ao bronze. A pátina do artista é outra coisa. Então você tem que diferenciar as pátinas, entendeu? No caso lá, o que aconteceu? Ela quis limpar a obra porque tinha excremento de pombo também. Então ela lavou a obra, como não ficou, na hora que ela passou o vinagre, não ficou muito dourado, eu acho que ela achou que ia ficar dourado, ela resolveu pintar. Entendeu? É um crime assim que não tem volta. Quando eu olhei aquilo, eu digo, vixe, Maria, não quero nem saber mais, entendeu? Porque assim, aí eu descobri isso, que foram para a França, e na França realmente tudo é muito dourado. Mas lá é folha de ouro, meu amigo. Não é pinturinha de spray, não, entendeu? É isso que eu digo. Quando você vai trabalhar o patrimônio, tu tem que saber as técnicas. Tá? Isso é importante. Aí tá, tu estuda as técnicas, o que a gente vai aplicar aqui? Tá? Porra, a gente não, né? Aí, se você for na Itália, você não vê esse douramento que você vê na França, que você vê na Inglaterra, não vê. Por exemplo, eu fui para a Croácia, na Croácia você tem alguns elementos também em folha de ouro, mas é do local, entendeu? É uma concepção do patrimônio local. Na Itália, eles priorizam a pátina. Você pode olhar a escultura italiana, você tem essa coisa mais envelhecida, coisa mais fechada, seja a pátina verde ou a pátina marrom, porque tem uma diferença, eles fazem na hora que o artista vai fazer, por isso que é importante, como eu falo, conhecer a técnica do artista, como ele faz e o que ele quer. Então o artista, o que ele queria? Que a obra ficasse naquele envelhecimento, ela só tem que estar limpa. Naquele caso, ela tinha que limpar, fazer uma superficial, como a gente fez lá no Lago São Sebastião, e aplica uma resina, porque a nossa questão aqui é do clima, isso é um complicador, entendeu? É muito complicado, a gente, por exemplo, coisas que o restaurador italiano usou lá na Itália, quando ele foi usar aqui com a gente no ateliê, não deu certo. Claro, o clima é diferente, esse calor invernal, a temperatura. Então não dá, entendeu? Você tem que saber exatamente aquilo que você usar dentro da tua, né, do seu habitat, entendeu? Então é conhecer a cor. Ou seja, eu não sei como é que tá, eu não respondi ainda para a moça lá da Itália, eu disse, olha, moça, Ana, não é nossa, assim, né? Nosso digo não está sob nossa responsabilidade. Eu falei para o Ivan, contrato especialista em bronze, diz que tem no Rio Grande do Sul. Os italianos estão doidos para vir, eles se ofereceram 2 especialistas em quatrine e em bronze. Eles queremos ir a Manaus para fazer coisa. Eu passei isso para a prefeitura, passei para o IFAM. É só traz a passagem, vem. E o restaurador lá fora, ele tem muita curiosidade em conhecer a nossa realidade, que é totalmente diferente. Ele diz, como é que vocês conseguem conservar a obra de arte
Aí ele disse, eu já sei, quando chegar lá em Firenze eu vou procurar um químico para saber essa questão da composição, da temperatura. Né? Isso para eles é fabuloso, porque isso é estudo. Entendeu? Coisa que a gente não dá bola, né? A gente não dá nem... Então, assim, no caso lá do IFAM, entrou agora uma outra superintendente, né? Já tem uma superintendente nova. Eu estive com ela há pouco tempo. Não tocamos no assunto, é outra coisa. Mas assim, eles têm que contratar uma pessoa de fora para... Porque se nós dessemos a receita, vamos supor, eu disse para o secretário isso, se nós dissermos para eles, olha, tem que fazer isso, 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 aí disseram, toma, meu filho é teu, entendeu? Sabe assim? Eu disse para o secretário, se nós dissermos o que tem que ser feito, eles vão dizer, bom, eles sabem fazer e nós sabemos como fazer realmente. Mas aí vai cair toda a verba para nós, a responsabilidade para nós, entendeu? Tudo para nós. Eu digo, não, a gente só diz o seguinte, olha, contrata alguém de fora, a gente vai lá, dá suporte, sem problema nenhum, mas até que a gente quer aprender também, né? Porque na nossa área, a tecnologia está sempre à frente, ou seja, algo que a gente utilizou antes, talvez agora não se utilize mais. Produto químico, a gente usa um produto químico. Então, tem coisas que talvez a gente não está mais utilizando, entendeu? Todo ano tem congresso, por exemplo, em Ferrara, na Itália, para discutir essa questão, o que se utiliza em obra de arte, que não pode mais ser utilizado, tanto para a obra quanto para o restaurador. Entendeu? Porque é muita coisa que faz muito mal quando você está utilizando. A ateliê, então, eu já disse que estou toda condenada. Antes eu ia doar meus órgãos, não doar mais nada. Porque realmente eu sou um pouco dislexa, sabe? Quando a questão é, quando eu quero fazer alguma coisa, eu ponho máscara, não, é uma questão aí, a gente tem uma discussão no ateliê com isso, porque às vezes eu quero fazer a coisa, quando eu vejo, eu já estou cheia do verniz, já estou cheia do coisa, entendeu? E aí, não é assim, né? Mas eu brigo com o povo lá para usar máscara, luva, mas... E assim, a gente já sabe de casos de restauradoras que morreu porque, por exemplo, coisa que eu já fiz, mas jamais farei de novo, contato com o pombo. Um restaurador morreu porque ele entrou no forro de uma casa e aí teve contato com excremento de um seio, um pombo, e aí atingiu o pulmão e faleceu. Outra foi de um livro também, que ela foi folhear um livro. E esse realmente, eu digo que o livro, o problema é que eu chamo de inimigos ocultos, né? Porque na verdade você não está vendo e está manipulando. Então, o papel para mim é muito, muito complicado. Muito, você não tem ideia. Então, no teatro eu já fiz isso, subi no andaime, quando eu vi eu estava lá perto do coisa, mas hoje eu não faria mais isso, né? Nem pensar. Então é proteção, a proteção é muito, muito importante na nossa área. Tá. Eu acho que encerrou bem, deixa eu ver aí se tem alguma coisa, acho que não, obrigada. Gente, é isso, desculpa, eu falo tanto, eu quero trocar um pouco com vocês, assim, quero levar um pouco de vocês no nosso trabalho, né? Porque eles falam, eu sei que eu vou deixar alguma coisinha aqui na cabeça de vocês. Mas o ateliê que funciona na Palacete está aberto, assim, não é um espaço que está aberto da visitação, tá? Porque quando trabalha em produto químico, tá meio zoneado, a gente não fica assim, sempre aberto. Mas bateu na porta, a gente abre, conversa, pode perguntar qualquer coisa que a gente responde, tá? É um espaço, sim, para pesquisa, e muita gente não faz isso. A gente tem uma mini biblioteca, porque eu monto isso lá na biblioteca pública. Eu vou na biblioteca pública, dou uma olhada lá e levo lá para o coisa. Então, livro de arquitetura, livro de história, o que tiver na biblioteca, que tiver mais de 2 livros, eu estou botando o carro e levando para o ateliê. Entendeu? Aí nós temos um setor também de literatura, que eu falei para ele, que seria interessante trazer para cá um pouco, conversar lá no mandato do momento do secretário, para passar para vocês aqui, né, para o espaço, isso que a gente tem tanto lá e é importante também que vocês tenham. Então, assim, o ateliê está aberto, tá, para qualquer informação, mas também estou aqui à disposição de qualquer pergunta, porque é muita coisa para a cabeça, né? E eu falo demais, mas você deixava até outro dia. Quando ele falou, eu não, né? Entendeu?
Ali uma pergunta. Boa tarde, dona Judite. Dona Judite, né? Judete. Dona Judete, primeira coisa, agradecer por você ter vindo. E aí me interessou muito ele sobre o J.G. Araújo, né? Atualmente sou historiador e restaurador da junta comercial, né? A gente vai trabalhar lá dentro. E justamente eu peguei a documentação do J.G. Araújo, lá atrás, né? E aí eu pergunto, obviamente isso é muito claro, né? A função específica dessa função. Mas lá no Palacete, vocês trabalham com documentação física, hoje, realmente, essa parte mais de arte mesmo, restauro e documentação. Não entendi. A questão da documentação de restauro? Restauro. Sim, no ateliê faz também. É porque nós temos, você não conhece o ateliê, né? Isso é uma vergonha, né? Quem foi no ateliê também, como é que é? Mas tudo ali ocupado. Programar uma excursão lá. Pois é, o ateliê, quer dizer, a história do ateliê é que ela começou no Chaminé, isso em 1997. Quando o Roberto entrou, chamou o Antônio, e aí se criou o ateliê de restauro com o acervo da Pinacoteca do Estado. Pequeno, um acervo pequeno, acho que menos de 100 obras. Aí que nós começamos a atuar nessas obras. Primeira ação, catalogar. Faz toda a catalogação desse material, aquela história de onde veio, como é que veio, tudo eu quero saber. Quando eu pego uma obra, eu quero saber de onde veio, quem foi a aquisição, quem trouxe, né, tudo. Quanto mais informações tu tiver, melhor. Tá? Então, assim, nesse momento foi isso. Então, Chaminé, a gente ficou no Chaminé até 2001, eu acho, final de 2001. 2012 a gente já estava na Casa do Restauro, lá com São Sebastião. Ficamos lá até 2009. 2008, porque em 2008 a gente já estava indo para o Palacete. Porque o Palacete, nós passamos 4 anos restaurando o Palacete. E era assim, né? Restaurando obra, restaurando o Palacete, restaurando a praça, restaurando a Casa de Dona Ribeiro, tudo ao mesmo tempo agora. Agora, isso não quer dizer também que somos só nós. Nós fazemos parte do departamento de patrimônio histórico. Então, tem arquitetos, engenheiros, historiadores, tem o setor lá de patrimônio imaterial, que muita gente não sabe. Isso também é uma discussão atualmente de não separar o patrimônio material do imaterial. Porque, na verdade, o patrimônio material está linkado ao imaterial, né? Porque é aquele que traz conhecimento para isso aqui, entendeu? Então, está tendo uma discussão sobre isso também. Bom, então, o ateliê em 2009, nós montamos, já tudo montado, março de 2009, no Palacete Provincial. Então, nós estamos lá desde esse período. Aí ficou assim, a parte da frente, o administrativo e papel, porque, como sempre, o papel, né, é a primadona, ela tem que estar longe de todo mundo. Porque o ateliê 2, que a gente chama, é a zona. Que para mim é o melhor, entendeu? Porque aí nós temos cultura, tem as telas, tem tudo. E esse material é assim, por exemplo, Teatro Amazonas, o que der para levar para o teatro, a gente leva para o ateliê. O que não der, te faz no teatro. Mas assim, se o município tal lá, não sei se vocês souberam, nós restauramos o bebedouro lá de Humaitá. Aí esse bebedouro, eu tive que ir lá em Humaitá, que é um bebedouro do período realmente da áurea da borracha, que a gente não sabe por que chegou lá, a gente só sabe que naquele período grandes vultos da história nasceram lá em Humaitá, como Alcântara Bacelar, entendeu? Então, gente da cúpula nasceu lá em Humaitá. Então, assim, foi solicitado, nós fomos lá em Humaitá, fotografando, no registro. Aí esse material veio para o ateliê. Agora tu pensa que é um bebedouro em ferro fundido, super pesadérrimo, esse negócio. E aí eu, Naí, meu fiel escudeiro, aí o cara liga e diz assim, olha, tá chegando no porto de Manaus. E assim, nós chegamos, o barco estava chegando e já ia sair. Legal, né? Aí corremos para lá, eu e Naí, aí eu tive que pagar do meu bolso o transporte, porque senão o bicho ia voltar e eu ia ficar enlouquecido. Aí pago outra coisa. É loucura, não. A nossa vida é uma loucura que você não tem ideia assim, dos bastidores. Mas não, assim, a partir do momento que tu está lá dentro, tu é responsável, então vai lá e faz a coisa. Entendeu? Então, assim, não
comigo, que é uma peça belíssima, que é uma peça comemorativa do jubileu da Rainha Vitória. Então, essa peça só existiu duas em Manaus. Manaus não, no Amazonas. Uma em Humaitá, que é um bebedouro para humanos. Tá? Ou seja, naquele período era tão chique que você tinha esse bebedouro, chegava lá, tinha um copinho, você tomava água, ficava no meio da rua. E aqui em Manaus nós tínhamos um que era maior, eram 4 colunas, ele é ferro fundido, ficava lá na praça Deodoro Balbi. Dizem que nos anos 50 ela ainda ficou um tempo ali na frente do Itaú, na Getúlio Vargas. Depois subiu, entendeu? Ninguém sabe para onde foi. Então nós restauramos essa peça com solicitação de lá, depois foi uma novela para voltar para lá, né? Porque e também tem uma coisa que a gente se apega muito à peça quando a gente começa a trabalhar. Cria um link, sabe? Aquela história da história, como é que chegou, como é que foi. Eu estava meio que segurando a peça para voltar, né? Porque na verdade eu queria ficar na praça lá. Eu digo, quem é que vai lá em Humaitá para ver isso aqui? Ninguém vai, entendeu? Pô, eu acho que era muito mais interessante ficar na praça com toda a história de Humaitá. E a mesma coisa que a gente está pensando agora em fazer, que eu estou com os padres lá para fazer o museu de arte sacra. Por quê? Porque o museu, a igreja, muitas coisas já sumiram, né? A gente começou na catedral, quando a gente entrou lá, soube que sumiu muita coisa. E aí, numa época, eu fui com o arcebispo e eu disse, era interessante construir o museu de arte sacra. Belém tem, a gente pode ter, né? E aí, agora o Frei Raul, lá da Igreja de Sebastião, ele está fazendo levantamento. Porque aí eu disse assim, seria interessante a gente pegar os santos do interior, né? Porque muita coisa também já se foi, né? Muita coisa perdida já. Esses santos que vieram de Lisboa, da Espanha, então muita coisa já sumiu. Contar a história do interior no Museu de Arte Sacra. Entendeu? Por exemplo, de cada santo desse aí que você poderia fazer. Né? Isso é uma ideia que está rolando aí com os freios para ver se a gente vai. Então, essa história, o problema é que nossa área, que tudo é muito distante, as nossas histórias ficam muito perdidas, né? Por exemplo, eu falei de Taquatiara, a história de Taquatiara é uma coisa, assim, sabe? É muito fragmentada. Então, para mim, se tivesse aqui um local que contasse a história do interior, principalmente nessa questão da arte sacra, para mim já seria agora, entendeu? Mas isso aí é um projeto que a gente está fazendo, né? Eu estou fazendo junto com o Frei, e o levantamento, mas ele está vendo a questão orçamentária, lá com a Assembleia, ver se consegue uma verba, para a gente ver se faz o restauro, que a gente está com as imagens lá da Capela da Santa Casa. Então, que também a gente sai arrastando assim, né? Leva o ateliê, aí deixa lá. Quando restaurarem a capela, a gente volta, mas o Frei me disse que não quer mais voltar. E como a capela da Igreja de Sebastião, a gente tem que respeitar lá, né, o que eles decidirem, entendeu? Mas a gente tem essa conversa para ver se as coisas não desaparecem. Tentar salvar o que dá para salvar. Entendeu? Porque muita coisa já desapareceu, muita coisa que a gente sabia que existia, e a gente não tem mais, e a nossa história vai embora, entendeu? Então, quem é da área de história, sempre tem gente que corre atrás, procura saber como é que foi, para onde foi, como é que é, e para nos dar também suporte, porque quando a gente começa a fazer restauro, a gente quer saber como é que foi, quem comprou, de onde veio, tudo a gente quer saber. Mas ao mesmo tempo que a gente está trabalhando, a gente está pesquisando, entendeu? Então é muito louco, e a gente acaba, o nosso relatório ficando incompleto. A gente não sabe a história verdadeira. E eu acho que é a obrigação de vocês aí correr atrás dessa história. O pessoal aqui é a Maria de História, do curso de arte. É da minha área, né? Eu sou, mas assim, quem é da arte também tem essa. É meu povo, né? Vai se estendendo assim para, né? Ele vai buscando as outras possibilidades, né? Mas é isso, gente. Pois nesse quesito aí que você está falando, desse material, visita o ateliê, vai lá ver o trabalho. Eu falei, nós temos lá essa área de papel, das focadas, faz parceria. Eu tive na ACA há pouco tempo para ver o material da ACA, Associação Comercial do Amazonas.
Eu vi o acervo lá, um acervo maravilhoso. Primeira coisa que ele disse, ai, não tem dinheiro. Mano, como é que tu não tem dinheiro, mano? Comércio, não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro sou eu. Eu digo, não, pelo amor de Deus. E tem outra coisa, quando a gente vai fazer parceria, eu digo, olha, gente, a minha vida é uma via de mão dupla, tá? Eu vou fazer o trabalho para ti, mas também eu quero algo de volta. Então, eu sempre peço alguma coisa para o ateliê. Né? Aí, lá no caso da ACA, eu pedi um scanner aéreo, mas eu tô achando que tá esse negócio enrolado, viu? Ele disse que não tem dinheiro. Mano, peça aí pro dono da Bemol, entendeu? O cara do comércio aí. Passa o chapéu. Passa o chapéu, exatamente, sabe? Mas assim, eu não tenho vergonha de pedir não. O ateliê eu tenho. Lá no ateliê nós tivemos, porque a gente faz trabalho, tem material do IEA, do Colégio Amazonês Dom Pedro II, que são aqueles painéis, sabe, de foto de formantes. Aí um dia apareceu lá o dono da Bemol, que agora é aposentado, o Jaime Benchimol. Aí ele viu a foto e disse, ah, Judete, que eu é isso? Eu disse, é daqui do Dom Pedro II, do Colégio Estadual. Aí o Antônio fica possesso quando falou do Pedro II. Ele disse que é Colégio Estadual, Amazonense, não sei o que, não é para mim, é Dom Pedro II. Pois é. Aí ele disse, Judete, eu estudei lá. Eu disse, olha, se tu precisar, tipo, preciso. Preciso, porque o professor disse que não tem dinheiro. Ou seja, na hora ele disse, o que você precisar, só quer dinheiro depositar na minha conta. Não, na minha conta não, não quero nada na minha conta. Aí chamei o professor da escola, eu digo, olha, veja a conta da escola para depositar. Aí estou me enrolando até hoje, porque eu digo, o CNPJ lá da escola, eu digo, não quero para ser Duque não. Esse dinheiro tem que ir para a escola, porque se for para ser Duque, vai sumir no meio do caminho. Não vai não, esse dinheiro não vai não. Vai para a escola, eu quero o CNPJ da escola. Até agora o professor não me levou, porque tinha um problema na conta, não sei o quê. Ou seja, o empresário vai lá, eu peço o dinheiro e o cara me desenrola o negócio, entendeu? Agora é assim, entrou no ateliê, se tiver dinheiro, mas eu peço. E eu já falo pro secretário. Olha, vem aqui o empresário, tá? Eu pedi, não, Judete, só quero assim, comunico, né? Pode ser, mas não é para mim não, é para obras, tá? Porque as escolas pedem, aí no caso do estadual, a gente tem uma lista de material. Aí é álcool, mas assim, todo produto que a gente usa é produto para laboratório, produto PA, que compra no instrumental técnico. Então não é um produto que eu compro ali na esquina, numa farmácia, entendeu? Então não é barato. Tá? A única coisa barato lá é o algodão, que a gente usa muito, e o Antônio faz doação, o Jair faz doação, e eu acho ótimo. Usou o ateliê faz doação, né? Então tudo bem. Então nesse caso a escola não tem dinheiro. E aí se o empresário vai e me oferece as coisas, não, claro que não. Só que assim, é uma pessoa que entendeu? A questão toda é que, infelizmente, quem tem acervo é tudo muito enrolado, sabe? Eles não conseguem enrolar as coisas. Eu sou muito prática, eu quero lá que vá, resolva, sabe? Comprar um material. E lá no estadual, legal, é porque nós fizemos uma capacitação para os alunos. Então, os alunos vinham lá da escola, determinado dia, tinham 6 alunos só. Ele queria uns 10, mas ele queria muito no ateliê. Então, 6 alunos ficavam lá com a Kátia, que é a instaladora de papel. Aí ela dá, sabe, aquela coisa básica de como manuseio, as primeiras intervenções, como fazer limpeza, como fazer recomposição, planificação, sabe? Eu até chamei a moça que faz encadernação também para a gente, para dar uma aula lá também como é que faz encadernação. Então, essa capacitação é compromisso do ateliê também. Não é só a gente fazer trabalho, né? É ensinar também o outro com o material em mãos. Então, assim, quem precisar, não tem problema. Se tiver uma instituição, pede para o secretário, a gente abre o ateliê e faz o serviço. Porque eu acho que o maior compromisso do ateliê é passar conhecimento, que nós somos poucos, viu? Eu gostei muito da sua palavra de capacitação. Eu estava pensando, eu tive que ir para São Paulo, passei 15 dias lá para fazer. Olha só, deve ter pago caríssimo, entendeu? Falando, para fazer, para minhas
instalação de documentação. E a gente não tem aqui na região norte. E aí o centro mesmo é São Paulo, né? Mas aí, cara, tudo que vai acomodar em Mas fizeste lá na USP? a gente fez pelo Museu de Cultura de São Paulo, Casa Mário Andrade. Boa, gente. Eu conheci o gabinete lá da USP, que é o gabinete do pessoal que trabalha dedicado ao marketing, Museu de Arte Contemporânea. Eles têm um gabinete de papel, restauradora de primeira qualidade. E aqui a gente tem muita consultoria, né? A gente traz o pessoal aqui, porque como a gente tem acervo diferenciado, por exemplo, Museu Tiradentes. O Museu Tiradentes, que não é nosso, mas está sob a nossa responsabilidade, tem uma bandeira que ela fica numa caixa lá, e aquilo, eu sou contra fechar muitas coisas, né? Porque você perde o domínio. É o que eu digo, o acervo está guardado, cuidado. Abre a gaveta, dá uma olhada se não tem traça, porque essa história de que está guardado e dá uma olhada. Então, no caso da bandeira, ela está fechada numa cúpula que foi feita por uma museóloga. Só que essa bandeira, dizem que ela foi utilizada na Guerra de Canudos. Não sei. Dizem. E ela tem fragmentos de sangue. Aí tu imagina, um tecido fragmentado, com produto orgânico, que é sangue. Eu não vou fazer na história. Aí eu vou chamar uma especialista, já que entrando em contato, São Paulo, uma especialista. Ela ficou super interessada. Aí assim, o governo vai pagar para fazer consultoria, ela vem aqui, que para nós é uma baita de uma aula. Imagina, tu tem um objeto ali que tu vai toda discutir em cima daquele objeto, um profissional de primeira qualidade, entendeu? Então é assim, quando eu não tenho, quer dizer, eu prefiro até, às vezes até tenho, mas como eu quero aprender também as novas tecnologias, eu prefiro que venha um profissional de fora, se o governo tem condição de pagar, vem de fora, entendeu? Aí a gente, em cima do objeto, a gente tem um diálogo e tem um aprendizado. E cada caso é um caso, amigo. Não vem essa história de, não adianta. Porque tem dias em que às vezes a gente, olha, no caso da tela, a gente trabalha muito em tela. Às vezes você faz um determinado produto lá, uma mistura, e acha que vai funcionar, não funciona. E aí tu para, né? Tu vai ter que fazer o outro, faz outro teste. Tá? A gente não é ser tinta, óleo, por que não funciona? Porque depende do verniz, às vezes tem um outro retoque em cima, e tu tem que tirar e tira o verniz, tu tira o retoque para chegar até a pintura, a pintura óleo, entendeu? Porque nós não temos, infelizmente, aqui um químico, que o grande ideal é isso, é ter um químico no teu laboratório, que ele vai lá, tira um pedacinho, faz análise, aí chega para dizer, olha, isso. Aí é beleza, né? Mamão com açúcar, né? Eu prefiro sempre restaurar a obra mais antiga. Quanto mais antiga, para mim, melhor. Por quê? Porque eu já sei o verniz. Eu já conheço o verniz. E geralmente é verniz de porcelana. Aí eu já sei com que eu vou remover aquilo, entendeu? Então, para mim, é muito mais fácil. Eu não gosto de trabalhar acrílica, não. Outro trabalha com tela acrílica, aí já me cria um problema. Se for uma mista, então, aí complica mais ainda. Entendeu? Então, é assim, bom a gente aprender em cima da obra, em cima do problema. Tu tem um problema e tu vai discutir aquilo. Aí também assim, na dúvida, vai respirar, vai lá para fora e tal. Aí a gente vai para os livros também. Infelizmente, o nosso livro lá, a maioria é italiana. Tá? Mas assim, tem outras coisas que dá para a gente... Porque a literatura nossa, do restauro do Brasil, é muito escassa. Muito. Você não tem facilidade de livro de restauro, né? Na área do papel, então, é uma dificuldade. Tá? Acho que a mulher do Edson Mota, que tem vários livros aí, mas é muito pouca coisa. Mas cada caso é um caso. Eu digo sempre isso, a obra está na UTI, e aí não adianta tu achar que tu vai dar um remédio, aquele remédio que vai funcionar pro outro. Não vai. Tu tem que ter todo o diálogo com a obra para saber exatamente como fazer da melhor forma possível. Agora sim, a capacitação, o ateliê pode. Uma coisa que a gente precisa fazer no ateliê é lavagem de papel. Eu não faço lavagem de papel. Nem pensar, eu tenho que ter uma consultoria para lavar papel. Tá?
tenho máquina lá para lavar papel. Eu não vou fazer não. Uma vez eu lavei com o Otone, que o Otone disse, se der problema nessa obra, eu tenho uma outra e eu posso substituir. Aí ok, tá bom. Então vamos lavar aqui a obra, teve uma serigrafia, ok, sem problema. Aí nós fizemos lavagem e tal, funcionou legal. Mas eu não vou, o papel é muito complicado, entendeu? Muito complicado. Desapareceu, meu amigo. Já era. Eu já presenciei isso. O documento se foi em segundos. Você piscou, o documento foi embora. Aí já era, não tem mais como. Tá? Então, assim, consultoria sempre bom. Te dá conhecimento, te dá respaldo. Então, qualquer material, quando eu posso, aí eu quero consultoria. E aprendizado, para saber exatamente como é que lá fora estão fazendo, que a gente pode fazer também, né? Qualquer coisa. Qual é a tua área lá? Minha área atualmente sou historiador, sou diretor e sou restaurador. Prazer. Olha, conheci o restaurador, que é além do ateliê, né? Que beleza. Que bom. Mas aí tua especialidade é só papel. Só papel. Atualmente eu estou vinculado ao laboratório aqui da UFAM, do Arquivo 1, sou Leandro, estou começando a conhecer ele. Sim. Parceirão, né? Sim, o Leandro é parceiro. Abrir as portas aí, a gente está nessa empreitada, né? Estava até conversando, né? Olhando para o arquivo da Junta Comercial, onde eu estou atuando, são 132 anos de história aí dentro, muita documentação que precisa realmente de um olhar muito mais técnico, realmente, assim, uma situação bem delicada, foram deixando, né? Como sempre, né? Deixando. E a gente pegou essa missão agora, né? Mas estamos trabalhando. Então, aqui não tem laboratório, né? Não tem. Nós temos um laboratório do Arquivo, lá no sul. O Leandro saiu para a gente fazer esse tipo de trabalho. Eu lembro uma época, a UFAM estava usando um laboratório lá na Aparecida, que era do curso, se não me engano, era outro curso daqui da UFAM, que tinha um laboratório lá. E o Bruno Tracy é que estava usando lá, junto com o Leandro, esse laboratório. Entendeu? Assim, porque tinha Cuba, sabe, todo aquele ambiente para lavar, e era isso. Não era bem um laboratório, mas já era um ambiente que ele dava para trabalhar. Entendeu? É uma vergonha, né? O fã não tem, né, mano? Tem que ter, né? Mas faça um projeto, mete a cara, entendeu? Estamos escrevendo já um projeto já, bem audacioso, eu acho que vou trocar um beijo com a senhora. Sim, para não ter que ver o maquinário, entendeu? Aí nós fizemos um pré-projeto já com o Fabiano, já em relação aos papéis também, já fizemos já. A gente está ainda nessa ideia da construção do papel, para depois apresentar, para ter uma coisa mais firme, né, para a gente poder conseguir justamente o recurso para a área de preservação, é um custo muito alto. E aí, às vezes, aí barra esse processo quando chega para olhar. Nem olha o projeto, você vai falar realmente. E vai adianta o valor. Não, mano, é terrível, porque na verdade, digo assim, a gente está escrevendo para ignorante. Desculpa. Porque assim, o interesse é nosso, né? Então assim, a gente fica, o olho cresce, né? Quando, olha, vai comprar isso, comprar aquilo, mano, mas cara, olha, mas tudo isso, só que ele não leu lá em cima, lá embaixo. Eu só vou contar um fato aqui, foi por pouco tempo, aconteceu na secretaria. Um rapaz chegou para mim e disse assim, mas quebrou lá o scanner, eu pedi da secretaria, mas eu acho que não vai sair. Quanto é o scanner? 200 mil. Eu digo, mas o que é 200 mil reais no Estado, mano? Para o serviço que essa peça vai fazer para o Estado. Eu digo, olha, o Estado contrata um mequetrefe, vai cantar lá no interior por 300 mil. Vai lá à noite, canta, vai embora, acabou. E aí, essa máquina que vai prestar um serviço fundamental para o Estado, tu está me dizendo que é caro? Para mim não é caro, não. Caro para mim é muito relativo. Tá? Muito relativo. Eu só acho o seguinte, quem vai fazer projeto tem que fazer uma bela justificativa. Faça uma bela justificativa. Porque lá no caso, você quer ver o que aconteceu? A pessoa mandou o documento assim, precisamos do scanner tipo não sei o que, tanto. Aí olhou, 200 mil reais é muito caro. Justificar, né, que você trabalha com o Estado do Amazonas, com todos os arquivos, entendeu? O interior faz solicitação.
Os outros órgãos fazem solicitação de trabalho para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Todos esses, Igreja Católica, justifiquem tudo isso para essa importância que este aparelho vai ter para a nossa história, entendeu? Se tu fizer isso, meu amigo, tu esquece. Não adianta. Isso aconteceu há muito tempo. Eu aprendi com o tempo de aprender, né? Já ficando com a casca já meio que. Eu aprendi logo quando entrei no Teatro Amazonas. Eu queria fazer todos os espelhos do Teatro Amazonas. Folha de ouro, 23 quilates, eu toda empolgada, né? Eu falei todos os espelhos, que lá todos eram em folha de ouro. Porque ainda tem resquício assim. Em alguns espelhos você tem lá o fragmento ainda da folha antiga. Fiz todo o orçamento para todos os espelhos. Sabe o que fizeram? Quando olharam o valor, não. Mas nem pensaram, não tem problema. Vou enganar esse povo. Fiz lá, eu acho que na época, eram 7 espelhos. Reduzi para 2. Não é a tal da economia burra, porque se eu mando buscar de fora, porque essa folha de ouro vem de fora, caso seja história toda. Se eu mando buscar um valor, uma quantidade tal, eles vão me reduzir o valor, né? Aí eu mandei buscar para 2 espelhos, que era... Mas o valor, mano, ficou maior. Se você for pensar, custo-benefício ficou maior. Mas eles disseram, não concordar. Era não sei quanto espelho. Entendeu? Aí a gente vai aprendendo com o tempo que para quem você está mudando o projeto, também tem isso. Isso eu falei agora para a secretaria. Observe para onde você está mandando o projeto. Se é BNDES, sabe? Se é outra fundação, se é agora o Paulo Gustavo, para quem for, observe que são projetos diferentes. Na verdade, assim, tem interesses, sabe? Tem interesses diferentes. A forma de fazer é diferente. Na secretaria, infelizmente, a gente não tem uma equipe para fazer projeto. Não temos. Isso é horrível, né? Porque eu deveria, por exemplo, eu mando para ti, olha, eu preciso disso. Mas não, a gente tem que sentar. A Manu está lá, que é minha colega, sentada, fazendo lá, levantando. Lógico que quando chega na parte orçamentária, a gente não entra. A gente manda para o engenheiro, aí ele faz o levantamento lá, entendeu? E aí é outra história. A gente não lida com a parte orçamentária, só digo, eu preciso disso. Material, consultoria, por exemplo, consultoria do italiano. Aí a consultoria paga para ele. Aí, estadia, transporte, alimentação. Eu só digo que é exatamente o que eu quero. Tá? E todo o material. Aí lá, mas para isso, eu tenho que fazer toda a parte histórica. E como eu vou fazer o restauro, no caso do pão de boca, tá lá, a gente está engatinhando ainda. Entendeu? Para você dizer exatamente como a gente vai fazer o restauro. Que eu também não sei ainda onde vai ser, porque no nosso primeiro projeto ia ser na Moldura do Teatro. Por quê? Porque o seu Nonato, não sei se vocês conhecem o Nonato, é o funcionário mais antigo do Teatro Amazonas. Ele entrou em 1974, como pedreiro. E até hoje ele está no teatro, assim, ele vai uma vez ou outra, e todas as informações é com ele que a gente vai, que é ele que nos passa, tá? Então ele disse que o primeiro pano de boca e o segundo foram feitos na Moldura, lá em cima. Aí eu digo, então a gente vai fazer lá em cima, né? Só que o teatro hoje, ele tem um fluxo enorme. A gente tem que se adaptar à programação dele. Aí a gente pensou na época, como é que a gente vai ficar transportando produto químico, barulho, porque assim também, a gente ia fazer uma cabine para ele lá em cima, com ar-condicionado, entendeu? Tudo climatizado. Eu não vou fazer um lugar que eu vou trabalhar com produto químico, com pessoas, no lugar sem estar climatizado, nem pensar. Só que aí nós mudamos no período que a gente ia fazer CBA, o IFAM não autorizou, porque ia mudar de local. E agora, eu estava querendo fazer no Ideal Clube, mas assim, vai depender do tamanho, porque o pano de boca tem 14 metros. Eu não sei se lá comporta, entendeu? Tem o tamanho. Aí a moça, a engenheira, falou, não, Judete, a gente coloca no projeto que a gente vai alugar um galpão, né, climatizado, porque eu não queria, na verdade, o transporte de obra é muito complicado. Então, quanto menos a gente mexer com um lugar mais distante, melhor.
Se puder, daqui para ali já está ótimo, entendeu? Só que no teatro eu consegui continuar do teatro, porque ele nunca saiu, né? Desde que ele entrou, ele nunca saiu do teatro, entendeu? Então agora, com esse projeto, que eu não sei nem como é que eu vou tirar da criança. Porque ele fica o tempo todo assim, né? Porque ele sobe e desce na vertical, ele não enrola. Só que a gente observou agora que ele está com as ondulações assim, né? E é essa uma outra questão também, que o restaurador da Itália disse que ele queria botar uns grampos assim, porque ele segura numa vara, tipo alumínio, né? Mas sim. E aí ele queria botar esses grampos. Só que quando você põe esses grampos, ele cria umas ondas assim, sabe? E aí ele quebra, a pintura quebra. Aí nós mandamos na época para Brasília, a restauradora lá do IFAM de Brasília disse, não, é melhor ficar que nem vara de firme, assim, que ele fique costurado para que ele fique um pouquinho mais estendido. Entendeu? Mas assim, é complicado. E outra coisa é que quando ele entrou no teatro, ele, atrás do pano de boca, ele tem duas colunas, uma coluna aqui, uma coluna aqui. A passagem de uma coisa para outra, de uma parede para outra, é muito estreita. O restaurador disse, a gente vai fazer um tubo de PVC com não sei quantos centímetros, não cabe ali. Aí foi na época que o Roberto falou que, na verdade, essa coluna, quando o pano de boca entrou, não existia, e ela foi feita em 74, para dar sustentação para as varas. Porque ali, além do pano de boca, tem outras varas que eles utilizam para espetáculos, entendeu? E aí tem, além do pano que fica numa vara, que ele sobe e desce, vai ficar ali na vertical, tem o mandô, que faz parte dele, que também ficava numa vara. É automatizado essa subida aqui? É automatizado ou é manual? Manual. Nossa, isso é possível. É manual. Mas eu acho interessante, viu? Assim, o que me incomoda é porque ele força muito um próximo do outro. Porque são dois, né? O Encontro das Águas e o outro eu chamo de Abertura República. Ele fica muito. O que acontece? O seu Nonato me disse que quando restauraram em 74 só o Encontro das Águas. Em 90, restauraram esse segundo, que ele estava no fosso, cheio de cupim. Aí fizeram levar de mordidura, restauraram. Quando trouxeram, em vez de colocar na segunda vara, não, tiraram a vara do mandô, que ficava na frente do primeiro, que é o Encontro das Águas, fixaram o mandô. A gente vai lá, eu e Naí, a gente fica com a orelha em pé, assim, que é uma costura eletrônica. O negócio fala, não, mano, vocês não querem saber o bastidor do negócio. Eles costuraram, assim, o bandô, aquele bandôzinho assim, aí na frente está ali, mas lá em cima é uma laje de prata. Ou seja, eles fixaram, tá? E não é para fixar. Então a ideia agora do restauro é trazer para uma vara para que ele fique como ele era original. Só que tem um problema. Naquele período, o teatro não tinha tanto fluxo como tem agora, não tinha tantos eventos, não tinha tanto cenário. Agora é muito cenário. Então, cada cenário, eles usam uma vara, entendeu? Então, aí vai botando uma vara, resultado, eles estão em fricção no outro, aí a pintura está... No caso da restauração desse pano de boca, acontece quando ele está em cima, ele sobe inteiro, né? Essa restauração acontece quando ele está em cima ou quando ele está embaixo? Você está falando? Quando ele for restaurar? Não, ele vai sair de lá. A ideia é sair de lá. Mas como sem quebrar? Vai sair. Tira a cúpula, é fácil. Não. O que nós fizemos é o seguinte, porque ele estava, o segundo estava aqui. O primeiro que a gente vai restaurar estava aqui, né? Aí ia ser restaurado, e foi disse que ia ser restaurado. Aí o Apolo disse, Juliette, eu entendo de vara aqui, eu sei como é que é, porque ele trabalhou nos bastidores do teatro há muito tempo. Você se conhece o Marcos Apolo, ele fez vários eventos no teatro, ele conhece todo o maquinário ali, como é que funciona. Aí eu disse, não, Juliette, como tu vais tirar para onde dura, a gente vai ter que mudar para frente. Quando ele fez numa facilidade, que eu fiquei boca aberta. Ele desceu, aí ele foi descendo assim, a gente foi esticando o palco. Foi puxando, ele ocupou todo o palco. Entendeu? Aí muda a vara, descostura. Agora sim, eu acho que tinha o quê?
ação rápida, entendeu? Mas ele vai descer todo, como tu está falando. Qual é a ideia? É descer todo, aí a gente tem um tubo, vamos mandar fazer um tubo de PVC mais grande. Aí a gente rola nesse tubo, põe numa caixa, e aí a ideia era levar lá para onde cura, que é lá em cima, né? Só que agora a gente está pensando em retirar. E aí a gente estava olhando na janela, assim, para onde vai sair, né? Não sei, mas mano, para mim não tem essa história de problema não, para mim tudo é solução. Eu tenho que ter uma solução, uma ideia, entendeu? De como a gente vai. Eu queria fazer uma auditoria. A auditoria seria muito legal, porque, por exemplo, vai ser aberta a licitação para vocês depois, para ver como é que é todo o trabalho. E lá a gente vai criar uma plataforma, lá em cima, você não conhece a auditoria, né? É onde vai para a cúpula. Tem um espaço enorme que fica em cima da pintura do De Angelis, do salão, do salão nobre. Então cria uma plataforma e ficaria ali, com uma cobertura climatizada, entendeu? Todo um aparato. O único problema é que essa questão da movimentação do teatro. E a minha briga toda é com o pessoal da orquestra. Que a orquestra é a primadona do teatro. Quando eles entram, a gente não pode fazer nada. É o pio e reclama. É o cheiro, não sei o quê. Eu não posso fazer absolutamente nada quando a orquestra está lá. Eu queria reclamar mais da orquestra. É insuportável. É isso mesmo. É isso mesmo, entendeu? Mas uma vez eu falei isso para o maestro, porque assim, nós trouxemos o italiano pago pelo nosso bolso, que é o governo do estado, mas é nosso bolso, né? Então ele veio para consultoria. Aí ele chegou domingo, eu segunda-feira estou lá com o restaurador. Aí o maestro lá, no palco, e eu lá esperando. Nada, não saiu do palco. Na terça-feira, de novo, aí eu liguei para o secretário. Eu disse, escuta, eu só queria saber que ele está sendo pago pelo governo do estado, nós, né? E ele está aqui, e o maestro não sai do palco. Aí ele ligou para o maestro fala comigo. Eu disse, olha, maestro, eu não acordo do senhor. O seu trabalho é tão importante quanto o nosso. E outra coisa, a ópera, tudo que acontece dentro do teatro é super importante, mas o prédio é também importante. Eu recebo muita reclamação, falei para ele, que as pessoas vêm aqui, aí a cadeira está quebrada, aquele tecido está com mau cheiro, entendeu? Um monte de coisas que as pessoas vêm reclamar. Tá, né? Então não adianta nada, tu tem um super espetáculo, e tu está num prédio, né, ruimzinho, né? Aparentemente ele é maravilhoso, mas se você pensar, nem capricho em olhar, porque agora me disseram, olha, tem que restaurar as cadeiras. Eu digo, não, tem que trocar todas as cadeiras. Não é restaurar, não tem que trocar. A verdade é isso, tem que trocar todas as cadeiras. Não, porque ele está realmente com ar-condicionado, ar-condicionado baixo por baixo. Nossa, tem umas que ela está. Aí a diretora me disse, Judete, tu tem razão. Tu sabes que no dia que o governador veio aqui, a gente teve que saber aonde que a goteira ia cair, que era para dizer assim, não, se cair aqui tem que botar o governador ali. É vergonhoso isso. Tu ainda fala isso, entendeu? Mas não, manda. Agora não, o dinheiro está fazendo um projeto do teatro, todo o telhado do teatro, cúpula e o telhado está precisando, porque as telhas já estão, elas ficam movimentando, né? E o pessoal do drone ainda não faz isso, né? Vai lá e o drone cai, coisa, é uma confusão. E aí agora está tendo levantamento para isso, para ver as telhas, as escamas da cúpula, entendeu? Para ver se dá uma melhorada, porque tem muita goteira. E o problema é que dependendo da movimentação da chuva, aí lá dentro é terrível. Então o telhado, para mim, o teatro é importante fazer isso agora. E a cúpula também. E a cúpula, gente, ela não está suja não, tá? Porque todo mundo canta, a cúpula está suja. Eu também achava. Só que acontece que é o seguinte, a gente fez o projeto, chamou uma empresa, foram lá com papel, aí fotografaram de perto. O problema é que não existe mais a película de vitrificada. Ela já está só na argila. Então a ideia era fazer um jateamento com água, né? Que a gente ia fazer com limpeza. Mas não é, aí nada de jatear, porque senão vai
fragilizar mais ainda a argila. Então agora o engenheiro está fazendo levantamento junto com a Miranda Corrêa para saber como eles podem fazer, quantas escamas, entendeu? Para fazer a troca. Mas ele é muito complexo, porque não é só a escama, a escama é todo, como as escamas são amarradas. E a estrutura dentro, em ferro, ela também está precisando, porque ela está oxidando. Entendeu? Então são vários problemas que tem que ter um olhar minucioso e depois, e a questão toda é de convencer as autoridades dessa importância. Entendeu? Vocês que cuidam assim, vocês estão. Entendeu? A gente é o seguinte, obrigada, porque realmente eu falo. Mas eu estou lá no ateliê,